Iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 84, 85. Nós vamos ler a primeira estrofe, que diz: Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Uma grande pergunta surge quando começamos a rezar este salmo. O que significa ouvir a voz de Deus? Deus nos fala no mais íntimo do nosso coração. É uma voz forte, mas suave. Mas que para ser ouvido esta voz é necessário que nós silenciemos todos os barulhos que existem dentro do nosso ser. Se os barulhos externos dificultam a gente escutar uma outra pessoa, esses barulhos internos que temos dentro de nós dificultam mais ainda a escuta da voz de Deus, dessa suave voz. E que barulhos, que vozes, que gritos são esses que impedem que a gente escute a voz de Deus? São os gritos das nossas concupiscências, do prazer, do poder, do possuir, as nossas paixões desordenadas. Para ouvir a voz de Deus, nós precisamos silenciar, ou pelo menos, sendo mais sincero e humilde, diminuir a voz, essas vozes, esses barulhos interiores. E como fazemos isso? Por um caminho de ascese, quer dizer, de exercício na vida espiritual. Primeiro de todos é cumprir os mandamentos da lei de Deus. Um grande esforço nosso de cumprir cada um dos mandamentos da lei de Deus e da igreja. Quando nós fazemos isso, nós estamos silenciando os barulhos do nosso interior. Mas é necessário também um esforço de exercício de virtude, de momentos de oração, de silêncio, para que a gente vá se disponibilizando a escutar a voz de Deus. E assim nós passamos para a segunda atitude. Se a primeira atitude é para baixar essas vozes que impedem a gente de ouvir a voz de Deus, a segunda atitude é mais ativa para escutar a voz de Deus, que é reconhecer a voz de Deus por meio da escuta das Sagradas Escrituras e da liturgia. Esses dois meios são os meios mais fundamentais, a Lexio Divina e a liturgia. Porque por meio desses instrumentos aqui da palavra de Deus e da liturgia, nós vamos aprendendo a reconhecer a voz de Deus. Porque na liturgia, nas Sagradas Escrituras, Deus fala. Então, para você reconhecer a voz interior dentro de Deus, dentro do seu coração, melhor dizendo, você precisa reconhecer a voz de Deus. É a mesma coisa que você faz com uma pessoa. Como é que nós reconhecemos a voz de uma pessoa? Quando nós nos habituamos. Por exemplo, uma criança, rápido, ela vai percebendo, ela vai reconhecendo a voz da mãe dela ou do pai dela das outras vozes. Ela vai percebendo que existe uma diferença. E é pelo exercício da escuta que se dá pela Lexio Divina e pela liturgia, para que a gente reconheça que a voz de Deus, que está nas Sagradas Escrituras, está na liturgia, também é a mesma voz que está dentro do nosso coração, para que assim possamos reconhecê-la. Mas precisamos ainda de uma terceira atitude, porque ouvir a voz de Deus é a mesma coisa de obedecer a Deus. Deus só vai falar como uma pessoa, no seu sentido pleno da palavra. Não estou falando aqui de nada muito extraordinário, mas essa voz de Deus suave, que durante todo o nosso dia Ele vai querendo nos guiar, nos direcionar, à medida em que nós o obedecemos. É a pedagogia de Deus, pequenos pedidos, que quando são obedecidos, são seguidos por médios pedidos. Se médios pedidos são obedecidos, Ele fará grandes pedidos. E assim, na medida em que vamos ouvindo e obedecendo, essa voz de Deus vai crescendo dentro de nós e suplantando as outras vozes. E é este caminho de obediência, escuta a voz de Deus, que nos leva ao verdadeiro caminho da santidade.
E assim concluímos o nosso programa rezando mais uma vez a primeira estrofe do Salmo 84, 85, que diz: quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que lhe vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. Amém.